Fala pessoal, tudo bem com vocês? A CBF anuncia um técnico interino e aguarda por Carlo Ancelotti. Será que vale a pena esperar? Tem outros estrangeiros na mira caso ele não aceite. Vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, a CBF foi contra tudo aquilo que ela mesmo tinha dito, porque o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, disse que não tinha essa história de interino, que era para definir um técnico já no mês de janeiro, para os compromissos que a seleção teria até antes do início das eliminatórias, com alguns amistosos. Então a seleção ia definir um técnico, não ia se pautar pela imprensa e tá tudo certo. E a imprensa começou a noticiar de que, primeiro, a CBF começou a abrir a possibilidade para um técnico estrangeiro. E a CBF negava, que não tinha conversado com ninguém. Começaram a especular vários nomes, inclusive aqui do Brasil também. E a CBF negando, emitindo nota e tudo mais, e o tempo foi passando. Só que a gente sabe que o Tite não será mais o técnico da seleção, não seria mais o técnico da seleção há muito tempo. E a CBF não se mexeu. Acontece que virou o ano, a CBF não definiu um coordenador técnico, não definiu nem o cara que vai trabalhar com o técnico da seleção, quanto mais o técnico da seleção. Pois bem, definiu, anunciou oficialmente que Ramon Menezes, de forma interina, vai comandar a seleção brasileira no primeiro amistoso do ano, que vai acontecer no dia 25 de março em Tanger, no Marrocos, onde estava rolando o Mundial de Clubes agora há pouco. O Ramon Menezes, recém-campeão sul-americano sub-20, que vem fazendo um trabalho muito legal na base, os seus números são muito bons, ele tem 17 jogos, com 11 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, mais de 72% de aproveitamento. Esse é o trabalho do Ramon Menezes, que inclusive não pôde contar com muitos atletas porque os clubes não liberaram. O Ângelo do Santos, o próprio Hendrick do Palmeiras, né? Jogadores que ele poderia ter na seleção sub-20, mas que não foram liberados pelos clubes. Pois bem, é esse Ramon Menezes aí que foi anunciado de forma interina. Eu acho também, eu não sei, isso é só um machismo mesmo, né? Como a palavra mesmo diz, a expressão mesmo diz, eu acho. Que a seleção, a CBF, ela está muito também influenciada pelo que aconteceu na Argentina. A AFA estava quebrada, não tinha dinheiro para bancar um técnico de ponta e ninguém queria pegar a seleção argentina naquele momento e o Lionel Scaloni foi ficando, até porque conseguiu bons resultados. E aí o cara se tornou campeão do mundo. A Argentina é campeã do mundo com um técnico que era um auxiliar, era interino, foi ficando, tudo mais e virou treinador. O Corinthians se baseou muito nisso, né, ao anunciar o Fernando Lázaro, dito pelo próprio presidente do Willian Monteiro Alves. Eu acho que o presidente da CBF está muito nessa história de deixa o Ramon, a gente não definiu ainda um nome grande, vamos ver se ele vai ficando e vai ganhando corpo. Só que assim, gente, seleção brasileira, o furo é mais embaixo. Se a gente não classifica para uma Copa do Mundo, vocês imaginem o tamanho da crise. Isso não vai acontecer, a gente imagina que não. E eu imagino também que a seleção vá anunciar um técnico depois desse período de interinidade aí do Ramon Menezes. E o nome mais cotado nesse momento é o de Carlo Ancelotti. O André Rizek do Sport TV chegou a falar hoje, inclusive, que o Guardiola foi procurado e não quis nem conversar. O Guardiola ganha um salário 12 a 15 milhões de reais por mês. E esses grandes técnicos de ponta, é muito difícil que eles deixem as grandes ligas. Primeiro porque tem uma rotina diária que eles preferem. Segundo porque eles ganham muito mais. São muito mais valorizados. E terceiro porque a seleção brasileira, como as seleções, não é um trabalho aprazível, né? A gente precisa entender que o cara, para ser um técnico de seleção, por mais que ele tenha uma visibilidade absurda numa Copa do Mundo, até chegar lá, ele tem umas eliminatórias infinitas, alguns amistosos no meio do caminho e uma Copa América. É só o que o nosso calendário oferece. Então assim, agora, o cara lá disputando Liga dos Campeões da Europa, a La Liga ou a Premier League, como é que você vai dizer que, né, como é que você vai competir com isso? Mas, no caso do Carlo Ancelotti, parece que nós temos um caminho. O Ancelotti, inclusive, estaria disposto a interromper o seu contrato com o Real Madrid, né? Porque o contrato dele
vai até o meio de 2024 e ele teria que, de forma antecipada, se desvincular do Real. Ele teria dito, e tem uma campanha muito grande por nomes históricos do Real, que são brasileiros, Roberto Carlos, Kaká, jogadores que lá estão como Vinícius Júnior, Rodrigo, estão fazendo um lobby muito grande para o Ancelotti assumir a seleção. Ele inicialmente disse que não, mas internamente ele chegou a dizer o seguinte, não, tudo bem, se o Real liberar, porque ele também não vai querer pagar nenhuma multa, não vai querer se indispor com o Real Madrid, e o Real Madrid aceitaria liberar o Carlo Ancelotti depois da Liga dos Campeões. Só que a data final, caso o Real vá até as últimas fases, né, vá até a grande decisão, é 10 de junho. A seleção brasileira, a CBF, esperaria até o dia 10 de junho? Eu esperaria. A gente está falando de um dos técnicos mais vitoriosos da história do esporte. O cara tem 4 Champions, 2 com o Milan, 2 com o Real Madrid, foi campeão das principais ligas do mundo. Ele foi campeão na Itália, na Espanha, na França, na Inglaterra e na Alemanha. Cara, o homem é um fenômeno, né? É um cara muito bem quisto pelos jogadores, é o chamado paizão, além de ser incrivelmente tático, né? Incrivelmente visionário, é um cara absurdo, é um cara que tem ótimas relações com o Brasil, né? É um cara que, enfim, ama o futebol brasileiro e que é multi vencedor. Chegaria com o status de, enfim, top do top do top. Quando a gente, por exemplo, sempre tive uma resistência com o estrangeiro na seleção brasileira, eu abro algumas exceções. Abriria para o Guardiola, abriria para o Carlo Ancelotti e não sei se eu abriria para outro, tá? Acho que pararia por aí. O Abel Ferreira, eu acho que pelo menos deveria ser especulado, cogitado. A CBF monitora, evidentemente. Eu nem sei se o Abel aceitaria, tá? Porque o Abel, a gente sabe que ele é meio excêntrico, ele é meio apaixonado pelo Palmeiras, e tá certo, tem que ser, porque tudo que o clube lhe ofereceu e ele ofereceu ao clube, a relação que ele criou com o Palmeiras é incrível. Eu não sei se ele largaria tudo para ser técnico da seleção brasileira, mas eu acho que em algum momento, diante dessas negativas aí, eu acho que ele teria que ser convidado. No Brasil, vejam só, o nome mais cotado entre os brasileiros, e eu tô batendo nessa tecla há muito tempo, é o de Fernando Diniz, técnico do Fluminense. E aí também a gente acaba morando num outro problema, de técnicos que estão empregados, que é o caso do Fernando Diniz, que é o caso do Abel Ferreira, o próprio Ancelotti. Se fala em José Mourinho da Roma e Jorge Jesus do Fenerbahçe. Confesso para vocês que desses dois aí eu não apostaria, tá? Eu não gostaria, pelo menos. Como se falou no Luiz Henrique também. Acho que são bons treinadores, mas não vejo eles treinando a seleção brasileira. Honestamente, acho que a seleção brasileira exige uma postura e um tamanho diferenciados. Eu acho que o Ancelotti reúne esse perfil. Aí você vai me perguntar, tá, mas e o Diniz reúne? Não, mas é que a CBF ela é muito sem coerência. Né? Ela inventou o Dunga 2 vezes como técnico sem nunca ter trabalhado como técnico. Só para vocês terem uma ideia. E para colocar o Tite lá, demorou, e o Tite já estava ganhando tudo aqui no Brasil. E agora, depois da saída do Tite, o sarrafo subiu, porque o Tite tinha uma comissão que despachava de segunda a sexta, tinha viagens para observar jogadores, conversar com a comissão técnica desses atletas, preparação física. Os caras tinham uma análise, a gente pode discutir tudo do Tite. Pode discordar da convocação do Fred, da escalação dele no jogo contra a Croácia, pode discordar de qualquer coisa do Tite, cara. Menos do que o trabalho no ciclo foi bem feito. O trabalho no ciclo foi bem feito. E um ou outro nome a gente iria contestar, como contesta até hoje. Eu acho que ele tinha que ter chamado mais o Dudu, eu acho que ele tinha que ter chamado mais o Veiga em algum momento. Cara, faz parte a gente contestar, como contestaremos de qualquer um que esteja lá. Agora, o trabalho foi bem feito. E eu acho que é nisso que a CBF está se baseando. Peraí, a gente teve um trabalho de observação de um nível muito alto aqui. A gente precisa manter esse nível. E, infelizmente, os brasileiros não estão apresentando nada de novo. Por isso que a gente se volta para um nome estrangeiro. E, no Brasil, o cara que tem feito o melhor trabalho nos últimos anos é o Abel. Fora daqui, você tem grandes nomes. O Ancelotti é um dos top de linha. O cara é técnico do Real Madrid. Acabou de ser campeão do mundo. Eu acho que seria um grande nome e eu esperaria por ele. Mas, só por ele e pelo Guardiola, tá? Pelos outros dois aí, Mourinho e o Jesus, eu acho que não vale a pena. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!